sejam muito bem-vindos à Sala do Cliente, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes e entender na prática como que a solução Sankia otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Eu sou Lisiane Lemos, especialista em transformação digital, ex-vendedora, gestora, professora, e aqui eu tenho a honra de ser a apresentadora. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história entre a parceria da Sankia e a MS Energy, e quem vai contar para a gente é o Ari. Ari, seja muito bem-vindo à nossa Sala do Cliente. Olá, Lisiane, tudo bom? Obrigado pelo convite. Conta para a gente um pouco da história da MS Energy, antes da gente entrar em Sankia e dos desafios. Para quem não conhece vocês, o que vocês fazem? A MS Energy é uma empresa sul-mato-grossense, 100% sul-mato-grossense. Ela está há mais de 15 anos no mercado aqui local. Nos últimos 8 anos, ela foi reformulada, antes desse período. Trabalhava-se com importação e exportação de portas e janelas de madeira oriundas da Itália. Por que eu digo que a empresa era 100% sul-mato-grossense? Porque um dos sócios, ele é italiano, Então, eu sempre gosto de demonstrar, assim, que tem esse DNA brasileiro, o sangue brasileiro aí no negócio. E há 8 anos a gente reformulou a empresa, reestruturou toda a parte, assim, jurídica, operacional, tudo para adentrar no segmento do fotovoltaico, da energia solar. Então, a gente passou, então, a desbravar esse mundo até então pouco conhecido, pela grande maioria, em diversas soluções, seja soluções de energia solar para produzir economia, na tua conta de energia, para você poder levar energia em locais isolados, locais remotos, por exemplo. Aqui no meu estado, a gente tem o Pantanal. Então, o Pantanal, ele carece muito de energia elétrica. E uma das soluções é um sistema com baterias, que é um sistema isolado. E também sistema de bombeamento solar. Então, quando a gente começou a trabalhar na parte do solar, a gente atuava com essas três soluções. Passado um período, como toda empresa que começa no novo setor, que se reestrutura, a gente começou muito, muito pequeno, Tanto é que éramos, assim, 2 pessoas, basicamente. Eu fazia de tudo e o outro sócio também fazia de tudo, Então, assim, não tem função específica ou cargo específico, Fazia de tudo que era preciso, desde, de repente, assim, passar uma vassoura no escritório, até fazer uma venda, fazer uma instalação, algo do tipo. E, naturalmente, com o tempo, foi, assim, ramificando, foi desmembrando, Hoje, passado esse período aí de 8 anos trabalhando, hoje a gente conta com sede própria, Então, o que começou no escritório alugado, hoje a gente conta com sede própria, com estoque, a pronta entrega, a gente tem processos de importação, que a gente já fazia antes com um produto e hoje a gente faz com outro, que é o produto do solar, e atualmente a gente conta aí com cargos, hoje a gente tem cargos definidos, Eu sou o diretor da empresa, eu fico na parte de gestão operacional da empresa, então tudo aquilo que dá para ganhar uma eficiência, dá para melhorar, dá para evitar algum desperdício, dá para otimizar alguma coisa, eu que fico a cargo disso. E também outras situações do tipo assuntos financeiros também sou eu que acabo tratando. É bom demais ver essa evolução. Primeiro porque vocês estão num ramo que agora está na ponta, é o assunto da vez, principalmente quando a gente está falando de mudança climática e tudo mais. E ver uma empresa que saiu de 2 pessoas, daquele do sócio que faz tudo, que acredita no negócio e hoje emprega pessoas, emprega famílias e transforma. Mas me conta, vamos falar de coisa boa. Onde é que a Sankia entrou nessa história aí? A Sankia entrou um pouco tarde, mas não por culpa da Sankia, culpa nossa, A gente, nessa toada nossa, nós fomos tendo um crescimento que, quando nos demos por conta, falamos, puxa, crescemos rápido demais e não conseguimos acompanhar. Começamos a ter problemas oriundos desse crescimento, Seja, por exemplo, alguns processos que não existiam e precisariam ter de hoje para amanhã, por exemplo. Como que eu vou fazer um controle de estoque, por exemplo? Eu não tinha estoque, então não tinha o que eu controlar, o que eu pensar na parte do estoque. Eu não tinha, por exemplo, a necessidade ou a frequência de compras em grande volume. Então, não tinha por que fazer ordens de compra ou alguma rotina do tipo, Então, basicamente, o que eu tinha era ter que fazer o controle do financeiro, o controle comercial ali, aquele CRM básico,
e ficar prospectando. Era isso, né? Controle de instalação e tudo mais. Então, quando a gente foi crescendo, foi agregando novas funções, agregando novas rotinas, né? Quando a gente se deu por conta, a gente viu que estávamos ali atrasando com entrega de obra, atrasando com entrega de material na obra, atrasando na parte de fazer cobranças, né? Seja ela ativa ou uma cobrança passiva, enfim, eu não tinha esse controle, né, tão preciso. Então, começou a dar vários probleminhas, né, entre os processos. Eu gosto do exemplo muito assim de carro. Você pega o carro e de repente começa a ver aquele barulhinho que incomoda, que só quem dirige o carro que percebe o barulho, né? Atrapalha no funcionamento do carro? Não atrapalha, mas se você deixar aquele barulhinho, de repente ele vira um outro barulho, quando vai ver, fundiu o motor, quebrou uma peça, deu um problema mais grave. Então, a gente, nesse ponto, começamos a buscar soluções de gestão. É claro que é muito ilusório falar assim que não tínhamos nenhuma forma de controle, né, algum sistema ou algo do tipo. Nós tínhamos ali sistemas que eram, ao meu ver, bem limitados e também simplórios para fazer o controle o controle financeiro, né, aquela parte de movimentação contábil da empresa, o que pagou, aonde pagou e quanto que pagou, e o controle de CRM, né, eu tenho ali o cadastro do cidadão esse é o e-mail, telefone, endereço, pronto, se eu precisar ligar, tirar alguma dúvida, algo nesse aspecto. Esse era basicamente o controle. E o bom e velho Excel, né? Excel é o que mais tinha de controle para tudo, né? Excel fazia desde orçamento, controle de ordem de compra, coisas nesse aspecto, né? E aí então, eu vi a necessidade de a gente fazer integrar os setores, as informações. E aí foi onde a gente começamos a buscar diversos sistemas de gestão até chegarmos no Santi. E o que eu sempre buscava, o que eu sempre objetivava com um sistema de gestão, não estava olhando valores, não estava olhando se era a maior, a melhor ou a pior, se era mais bonito ou mais feio, ou precisava saber se tinha um grau de personalização que pudesse me atender. Porque eu tinha na cabeça muitos processos que eu queria ver eles quantificados, ou eles metrificados, né? Ou então em dashboard, ou coisas do tipo. Só que a grande maioria não conseguia me atender nesse aspecto. Então, tinha, assim, por exemplo, um exemplo básico, elaboração de contrato. Olha, você pode fazer elaboração de contrato aqui, só que é esse template pronto. Vai alterar só os dados do contratante, né? E no meu caso, eu preciso que altere dados de contratante, tipo de produto, forma de pagamento, e etc, etc, etc. Até mesmo prazo de entrega do contrato, né? Como eu trabalho com um produto que é um serviço também atrelado, né? Tem uma prestação de serviço, então qualquer fator do tipo chuva, mau tempo, ou se é um projeto muito grande, os prazos eles se alteram, né? Então eu precisava ter esse grau de personalização que fosse me atender de uma forma rápida, né? Eu não poderia ficar ali toda vez reeditando o contrato, né? Então esse foi um fator primordial. Qual é o grau de personalização? E o segundo ponto que eu escolhi também como assim fator decisivo, né? Que é a parte que competiria a mim, era a questão do domínio da ferramenta, né? Eu notava que muitas apresentações de sistemas era aquela apresentação decorada, aquela apresentação ensaiada, e aí eu ficava meio, né, duvidoso, né, pelo valor do investimento e algo que de repente não vai me servir 100%. Se servia 99%, já não estava dentro do meu parâmetro. E o terceiro daí foi a questão financeira, né, que daí ficou para o outro sócio. Eu simplesmente cheguei e falei assim, olha, de 3 pontos, 2 pontos atende, o terceiro ponto é com você, faça acontecer, né, e aí fez acontecer, e passou a fazer a implantação do sistema. O sistema ele foi implantado final de 2020, né, então no finalzinho, novembro, dezembro, foi feito só a parte de informática, né,
Fazia parte ali de servidores, parâmetros, aquisição de servidor, etc, tudo mais. Algum representante chegou até vocês procuraram na internet? Como que aconteceu esse casamento aí? Ah, tá. Como a gente se encontrou, né? Como foi o primeiro encontro, né? No meu estado tem uma feira, que é a Showtech, que a gente participa todos os anos, né? E numa dessas participações, se não me engano, era a segunda participação que nós estávamos, eu recebi uma visita de um consultor, vou chamar assim, e ele apresentou tudo tal, e falou com muita propriedade, né? Eu falei assim, nossa, esse cara manja muito, né? Sabe muito do negócio dele. E eu fiquei com o cartão dele guardado. E eu tenho o hábito de guardar cartão de visita, né? Guardei ali o cartão de visita, né? Isso foi em 2018. Aí em 2020, começo de 2020, eu liguei atrás, né? Falei assim, acho que nem deve trabalhar mais na empresa. Não, trabalhar na empresa. E aí eu falei, não, olha, a gente conhecia, assim, há um tempo atrás, tal, acho que você nem vai lembrar de mim. Eu queria, né? Tô buscando agora a ferramenta, eu acho que agora vai dar o momento. Naquela época não deu, né? Não fazia, de repente, tanto sentido no momento, mas agora eu tenho essa necessidade, então vamos conversar. Então foi assim, foi numa prospecção que foi feita numa feira, né, na feira de agronegócio, que resultou nessa parceria. E aí você falou da implementação. Pô, começamos com um servidor, já tinha necessidade, fechou a conta. Como que foi esse processo? Foi fluido? Porque implementar qualquer coisa é muito difícil. A implementação, eu acho que é importante ficar claro assim, tem um relacionamento muito aberto, né, com outros sócios, né, então bem claro de chegar e falar, olha, eu acho que não vai dar certo, não acho isso, eu acho aquilo. Então, tem muitas empresas que às vezes não tem esse diálogo. Quem busca a ferramenta não é o mesmo que assina o cheque, vamos falar assim. E às vezes quem assina o cheque olha só os números, fala, poxa, né, em quanto tempo que isso vai me dar um retorno? Né? Que é uma pergunta clássica, fiz investimento, quanto tempo que eu tenho um retorno? Ponto. E aqui, a partir do momento que a gente colocou, eu sabia que ia ser demorado, eu sabia que não era um projeto de 90 dias, nem de 100 dias, eu sabia que ia demandar tempo e energia, né, para poder fazer todo o levantamento, tudo aquilo que era previsto, de forma que a gente pudesse ter um resultado positivo. Ele no médio e no longo prazo. Dentro da minha realidade, toda essa parte de informática, de implantação, ela teve uma boa fluidez, né? Teve ali algumas intercorrências em função da parte de sistema, que como a gente cresceu e não se atentou a algumas coisas, então eu não tinha, por exemplo, um TI que me desse essa assistência. Então, quando o negócio ficou mais técnico, né, aí eu já me perdi. Falei, poxa, peraí que, gente, eu não tenho condições aqui. Preciso achar alguém para me dar esse suporte para que se fale no mesmo idioma. Aí, então, a gente deu sequência. Aí foi fluindo daí. E quando a gente fez essa aquisição, quando a gente entrou nesse casamento, né, eu me dispus a fazer todos os passos a passos, obviamente dentro daquilo que eu sabia, né? Dentro daquilo que eu pudesse, de fato, estar contribuindo. E eu acho muito engraçado quando a gente pensa em processo, né? É dono de empresa, que às vezes o dono de empresa tem o processo todo na cabeça, né? A empresa funciona desse jeito, aqui eu sei como é que funciona. Mas na hora de colocar num papel, ou na hora de expressar isso para uma outra pessoa, é muito complicado. Trava, você não sabe, aí de repente tem alguns gaps. E quando você escreve com outra pessoa e não escrever sozinho, que você percebe as falhas no seu processo. E eu gosto de pensar que, assim, eu não fiz só a implantação de um sistema de gestão, mas eu revi processos. Porque muitos processos que eu achava, na minha cabeça, que eram perfeitos, não precisa ser mudado, né? É isso e pronto, daqui até o fim dos tempos. Na hora de passar no papel, eu vi que tinha diversos gaps, diversas falhas. Falei, opa, então vamos adequar o processo desse jeito, dessa forma. Então eu brinco assim que comprei levei dois, né? Comprei um sistema de gestão e acabei levando também a consultoria na parte de processo, né? Mas isso assim só se deu novamente em função da expertise de quem estava implantando, do domínio da ferramenta, né? De eu perguntar um negócio assim da minha cabeça e falar, não, peraí que dá para encaixar essa uma rotina, dá para encaixar esse um parâmetro para você, algo nesse aspecto aí. Então, assim, a gente fez essa implantação informática final de 2020, 2021 começamos de fato a implantação, né? A escrever todos os processos e a digitalizar esses processos dentro da ferramenta daí. Meados ali de 2021, perdão,
se não me engano, setembro ou agosto, a gente começou a virar alguns setores, né? Uma coisa também que é importante ter em mente. Não vai esperar até estar tudo 100% pronto para virar, que daí já perdeu o time, né? A nossa dinâmica foi aonde que eu estou tendo mais problemas, aonde que eu estou tendo maior dificuldade. É no setor de compras, controle de estoque? Opa, então vamos dar uma ênfase, dar um enfoque nisso. Vamos virar essa parte do sistema. Então a gente foi setorizando aquilo que a gente ia passar, então, a utilizar a ferramenta. Tanto é que a gente começou o contrário. A gente fez a primeira parte financeira, depois, a primeira parte é compras e estoque, a segunda parte financeira, a terceira parte daí foi comercial e a última veio vindo ali aquilo que faltava, né? Que seria a parte gerencial, que daí é onde eu já tinha tudo virado, tudo rodando dentro do sistema. Falei, bom, agora eu preciso de números, agora eu preciso olhar números de uma forma gerencial, né? Eu preciso olhar quantidade de orçamento que está sendo feito, quantidade de desconto, de orçamento. Agora eu preciso olhar números para ter a noção, né, do esforço que eu estou aplicando, o resultado que eu estou tendo. Então foi onde a gente começou a fazer essa parte mais gerencial, dashboard, relatório disso, relatório daquilo. Sim, você está falando de um produto de alto investimento que você não pode perder, então saber o quanto você tem para poder oferecer, e acho que tanto o crescimento da solução e da abrangência, a gente tem conversado aqui, quanto o crescimento da empresa, ele tem que ser faseado, né? Não dá para a gente virar todas as chaves ao mesmo tempo e tocar um negócio, algum pratinho vai quebrar. Deixa eu te perguntar, e tem algum processo assim, nossa, Lígia, antes a gente demorava, sei lá, 10 dias para conseguir atender um cliente, hoje a gente consegue em X minutos. Quais foram as grandes mudanças que você viu nessa implementação? Por exemplo, uma dessas grandes mudanças aí foi na parte comercial. Como o meu produto, eu preciso de diversas características e pontos para poder elaborar para ti um orçamento, né? Não é como se eu fosse comprar uma lâmpada, que pessoal, preciso de uma lâmpada dessa característica, o preço é esse. Eu preciso fazer levantamento de estrutura, localização, se vai gerar, se não vai, etc. e tal. Então são vários fatores, são variáveis que eu preciso demandar. E antes eu demorava para fazer um orçamento em torno de 20 a 30 minutos, né? Se eu quisesse fazer um orçamento grande, né, da ordem do seu 1 milhão ali, eu precisava então de pelo menos 1 hora e meia, porque, de novo, muitas variáveis, eu precisava então olhar item a item para justamente eu não correr o risco de passar uma informação errada ou um valor errado, até porque às vezes nessas situações você não tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade de apresentar algum orçamento, né? Então, demorava ali em torno de meia hora, 1 hora e meia, dependendo do porte do sistema. Hoje eu consigo fazer esses mesmos orçamentos em, no máximo, 10, 15 minutos, né? Isso considerando já, assim, variações, tudo já feito esse levantamento, né? Também, contrato. Antes eu demorava tempo para redigir contrato, e o famoso Ctrl+C, Ctrl+V sempre dá problema. Então, às vezes, pegava um contrato de um cliente que, de repente, tinha uma cláusula a mais ou tinha uma cláusula de menos e copiava e colava e ia para o outro. E quando você ia ver lá no 15º, que você via que estava errado parâmetros do contrato. Fala, puxa, não podia ter sido errado. Imagina, ainda colocava a empresa em risco, aí o cliente vai e convoca. Se não tem um jurídico robusto, ou é uma cláusula que vai favorecer ele, já era, né? Depois favorecer ele, prejudicar a gente, ou vice-versa, favorece a gente, prejudica ele. Então, assim, fazer o contrato também, além de ter essa problemática, tinha também a questão da demora, né? Do tempo. E aí isso também foi sanado, que hoje com 5 minutos eu consigo elaborar o contrato. Então eu brinco assim, que antes eu demorava meia hora, 1 hora e meia para fazer um orçamento, hoje nesse mesmo tempo eu já consigo fazer o orçamento, fazer o contrato, faturar a nota, emitir os boletos, enfim, coloco tudo dentro do envelope e quando termina a gente ainda toma um café e você pode levar tudo isso daqui em mão, se for o caso daí. Então a gente ganhou esse tempo. Quando a gente fala em ganho, né, às vezes o empresário ele pensa mais na parte financeira da coisa, né? Mas qual foi o ganho? Ganho em reais, né? Não só o ganho em reais, mas também a gente ganhou tempo. Otimizamos tempo, processos antes que demoravam.
onde você tinha ali colaborador gastando meia hora, 1 hora, 2 horas para fazer uma operação, hoje você faz em 20 minutos. Antes você tinha ali para fazer uma conciliação bancária, né? Era um sofrimento sem fim, uma ligação para a gerente de banco para saber o que é o que do extrato. Hoje você consegue fazer com poucos cliques, né? Então a gente ganhou muito no tempo e também em novidades, né? Porque uma das coisas que, junto com o Sank, além lá da consultoria, que a gente foi bônus, né? A gente também virtualizou muitos processos nossos, né? Então, por exemplo, assinatura de contrato, aprovação de proposta, né? Antes que era feito por meio físico, né? Então, eu precisava fazer um orçamento, ia lá, entregava na mão do cliente, aí precisava corrigir, voltava para o escritório, corrigia, voltava no cliente, apresentava. Aí ele deu ok, aí eu tinha que fazer o contrato, mas eu não tinha onde imprimir, então eu tinha que ir na rua. Então, a gente conseguiu virtualizar muitas das coisas e também conseguir, estando longe do escritório, longe assim da base, né, do QG, a gente conseguir acessar e fazer ali o orçamento. Então, eu consigo hoje visitar um cliente, onde quer que ele esteja, em outra cidade, não importa, e simplesmente entrar e fazer ali o orçamento, atualizar o orçamento, gerar um contrato. E eu nem preciso também mais daquele desespero de, meu Deus, onde que tem uma lan house, onde que eu posso imprimir aqui um contrato, orçamento para ele dar o visto, né? Então, eu faço tudo ali, coloco na ferramenta de assinatura digital, pronto, mando para ele. Então, assim, em poucos minutos eu consigo rever orçamentos, gerar contrato, assinar contrato, sair com tudo certinho daí. Então, não é só o ganho financeiro, mas também de tempo, de processo, que são ganhos que, às vezes, no momento do comercial, do estar aquele namoro, antes de acontecer, né, esse casamento, a gente não consegue ter essa noção, né? Só depois, com o tempo, que a gente vai percebendo daí, olha, realmente eu nunca parei para imaginar isso, eu nunca pensei nessa situação, né? E, de novo, a pessoa que vai fazer essa implantação, ela precisa ter acima dela o apoio e abaixo dela a cooperação das pessoas, porque cada um, embora quando a gente começou, eu fazia de tudo, mas tem muitos processos que ao longo do tempo foram mudando, foram se adequando, se ajustando, se encaixando um pouquinho mais ali. Então, muitas das situações eu tinha que chegar e falar assim, olha, o processo a um nível macro é esse, é um nível micro, né? Como que a gente pode melhorar? Porque às vezes o que eu pensava, ou às vezes o que para mim lá atrás era funcional, hoje já não é mais. Então, precisava ter essa cooperação dos que executam essas tarefas e o apoio daquele que, vamos dizer assim, assina o cheque, para não ter aquele entrave ou aquela cobrança desnecessária do tipo, olha, já faz 6 meses, não estou vendo nada, né? Porque demora até você conseguir ver, né, propriamente dito, isso demora um pouquinho e você só vai conseguir ver se você não tiver esse olhar clínico, né, você só vai conseguir ver essas benfeitorias no momento que dá um problema e você fala, não, peraí, mas eu tenho essa informação registrada, peraí que eu tenho, vou pegar lá no Sank. Eu brinco que aqui no escritório, até um tempo atrás, o outro sócio, assim, ele acreditou desacreditando, né, falei, não, mas tenha fé que esse aqui vai ser o meu TCC nessa empresa, né, então vamos lá. E aí hoje qualquer coisa, ele fala, não, mas tem no Sank, tá no Sank, lançou no Sank, né, se não tá no Sank eu não posso pagar, né, tem ordem de compra, então assim, você vê daí, depois de um tempo, a pessoa comprando aquela ideia, ou então de fato assim, aceitando aquela ideia e reconhecendo que foi um bom negócio, um bom investimento. Não, e você consegue, acho que tem essa coisa assim, se alguém evolui, se algum funcionário sai, se algum cliente tem alguma dúvida, você não fica assim, vou estar vendo, vou estar fazendo os anos gerúndio, assim, cara, me dá 5 minutinhos que eu vou abrir aqui o Sank e te ligo de volta. Ou segura agora, aí fica comigo na linha, segura na linha, já estou entrando aqui, me dá o teu telefone, o CPF, me dá alguma informação para rastrear uma informação, né, que a gente já consegue fazer, que antes era, meu Deus, um desespero, né, às vezes você faz o contrato no nome da pessoa jurídica e quem liga é o sócio, né, a pessoa física, e aí você não sabe ligar a pessoa. Hoje você entra no Sank, joga lá o nome da pessoa, tá tudo amarrado, né, é empresa A, é cidadão B, pronto, você consegue ligar uma na outra e rastrear as informações. Fora tantos outros processos, personalizações que foram criados, né, só para poder
atender e facilitar, por exemplo, olhando nesse ponto de vista, né, de pedir informações, solicitar informações, né. Aqui na Sank, a gente acredita que a gente pode transformar a sociedade através da gestão. Então, eu queria que você compartilhasse conosco, fizesse um resumão desse impacto da Sank, do Sank enquanto sistema, para transformar a gestão de vocês e como que você acha que a melhoria tem impactado colaboradores, gestão e clientes também. Eu também sou desse pensamento. Antes de termos o Sank, nós tínhamos em torno de 16 colaboradores, né? Hoje, pós-Sank, eu brinco, né? Nós temos 25 colaboradores. Desses 25 colaboradores, eu brinco que a gente tem 2 aquisições que eram, assim, meu sonho, né? Que é um RH e contabilidade. Com o Sank, foi possível a gente arrumar aquilo que estava dando problema, aquilo que estava na iminência de dar algum problema, ou aquilo que estava falho, que não estava rodando tão bacana, e a gente conseguiu, então, internalizar processos. Então, a parte de contabilidade, que antes era fora da empresa, né, era terceirizado, folha de pagamento, isso são 2 processos que a gente está internalizando no momento, né? A gente está na fase de parametrização, de implantação ali, que vão permitir com que a gente, novamente, dê um outro passo. O primeiro passo lá atrás foi fazer a aquisição dessa ferramenta, a gente implantar, começar a ter números. Tendo números, é inegável a necessidade de mudança. Então, se você vê que um colaborador está demorando muito tempo para executar a tarefa, né? Não é culpa do colaborador, não é problema da pessoa. Veja o processo primeiro, né? Às vezes o processo é muito metódico, às vezes o processo é muito moroso, ele dá para ser simplificado, né? Então a gente começou a olhar por essa ótica daí, vamos ver o que do processo está com problema, qual é o problema, vamos trabalhar no processo. No segundo momento, o ganho de tempo, inegável o ganho de tempo que nós tivemos, né? Seja na elaboração de propósito, de orçamento, na gestão das informações, no repasse de informações, né? Na unidade de informação, porque quando a empresa é pequena, 2 pessoas sabem, né? É fácil, né? Eu falei para você, você falou para mim, pronto, temos a informação. A empresa toda está sabendo a informação, né? Agora, a partir do momento que você tem mais de 2, começa a ter 3, 4, 5, 10, 15, 20 colaboradores ou mais, você precisa ter uma unidade de informação, senão cada um vai dizer uma coisa, uma solução diferente, uma informação diferente. Então a gente conseguiu ter também unidade de informação, que para o nosso segmento ela é primordial, né? Além dessa parte de ganho de tempo, nós tivemos também a possibilidade de adentrar em novos processos. Embora a gente, no passado, a gente fazia importação, a gente deixou de fazer importação e passamos a trabalhar, a comprar no mercado nacional. Com toda essa gestão, administração, a gente viu que a gente poderia, podemos reativar, por assim dizer, essa operação, comprar no mercado internacional. Então, a gente começou a comprar no mercado internacional. E o motivo que eu brinco, assim, que é o mais elementar disso, e fez isso acontecer, foi a emissão de nota. Eu tinha um problema muito grave, que era na hora de emitir nota. Falou em emitir nota, já dava aquele suador na espinha, né? Já aquele calafrio. E nota de importação, para quem não sabe, ela é toda manual, né? Não tem parâmetros, você consegue colocar assim, alguns parâmetros básicos, mas a parte de impostos e tributos e tudo mais é 100% manual. Então, você precisa fazer ela toda manual. E nos sistemas que a gente tinha antes, era muito engessado fazer isso, né? Não achava campo, não achava onde estava essa informação, não sabia onde é que estava. Então, a gente passou com essa facilidade da ferramenta, do layout, do template da ferramenta, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito mais rápida. E nesse caso, tempo é dinheiro, né? Na caso de importação. E fora isso também que tem possibilitado a gente a poder agregar novas operações dentro da empresa. Quando eu digo novas operações, é esse momento que a gente está internalizando a parte de contabilidade, né, a parte fiscal, a parte de folha. Isso permite com que eu faça a minha contabilidade, né, e que o contador terceirizado possa fazer uma auditoria e eu possa estar levando, por exemplo, essa documentação auditada em outras dinâmicas, em outras operações, enfim, eu consigo ter tudo mais na mão. Uma filosofia nossa
desde o início, era a gente tentar ser sempre autossuficiente o máximo possível, né? O nosso produto, ele é um produto que é sustentável. Então, com o Sankhya, eu tornei operações minhas, processos mais sustentáveis, né? Eu virtualizei muitas coisas, digitalizei muitas coisas, né? O nosso produto, ele também proporciona uma autonomia, né? Pensa lá em sistemas isolados, com bateria, você tem uma autonomia, né? Você gera a tua energia. Mesmo que não seja um sistema com bateria de um sistema isolado, você ainda tem sua autonomia, você produz a sua própria energia. Olha a independência que você tem, né? Então, com o Sankhya proporcionou que a gente colocasse esses novos setores, tornando a gente independente e autossuficiente. Então, eu brinco assim que o nosso produto, as características que ele proporciona ao consumidor final, o Sankhya proporcionou isso para a gente. Essa independência, essa autonomia e essa sustentabilidade no nosso negócio. O resto é história, né? O resto é a economia, valores, aí é consequência. Isso é consequência. Mas aí as pessoas, acho que seguindo essa questão da comunidade, né, que a gente tem na Sankhya, que todo mundo se conhece, interage, os clientes também, com certeza eles vão te procurar para saber mais, para visitar, principalmente os que estão na região. Mas ele queria te agradecer pelo teu tempo, por dividir tanto do negócio, do quanto a Sankhya ajudou a MS Energy a crescer. Eu agradeço, Lisiane, agradeço o convite de vocês para poder estar explicando um pouquinho, tentando falar um pouco mais, abrir a cabeça mais do empresário para se atentar a essas questões de que gerir não é ter contas em dias pagas e contas a receber em dias pagos, salário pago, não ter apenas o 0 a 0 das contas, né? Não estou devendo, estou recebendo, está tudo certo. É você conseguir ver como que você pode otimizar, né? Eu falo assim, com o Sankhya, se você perguntasse um percentual, o Sankhya melhorou quanto o teu negócio? Olha, eu poderia falar para você 99%. Não vai passar disso, porque o dia que der 100% tem alguma coisa errada. Então, 99% é o teto. E aí a gente vai estar sempre vendo o processo, sempre revisitando lá atrás para rever processos e procedimentos que a gente possa estar melhorando. Bom demais, bom demais. Eu sou Lisiane Lemos e essa foi mais uma Sala do Cliente. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ouvir outras experiências de clientes. A gente está sempre lançando novos conteúdos. Até lá!